Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, sou rabino messiânico, creio na pessoa de Yeshua como Messias do nosso povo de Israel, que virá em glória para se assentar sob o trono messiânico de Davi e reinar os 1000 anos aqui na terra. Vamos ver um pouco do recebimento do Shabat, como é costume em todos os lares judaicos, daqueles que servem ao eterno nosso Deus. A paraxá de hoje, paraxá Vaikra e Chamou, se encontra em Levíticos, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 6, versículo 7. São vários capítulos aí, 6 capítulos, né? E essa paraxá, ela trata dos korbanot, ou dos sacrifícios, uma série de sacrifícios que se fazia. A gente viu aí na paraxá anterior o encerramento da construção do tabernáculo, né? E agora nós vemos então aí os korbanot, os sacrifícios, uma sequência de sacrifícios que eram realizados no Mishkan. Esta paraxá, ela contém 6.222 letras, 1.673 palavras hebraicas, 111 versículos e 215 linhas da Torá, do rolo da Torá, do Sefer Torá. Vamos ver aí um pouco dessa paraxá, então, korbanot, essa paraxá que fala dos sacrifícios, né? Então ela começa aqui, né, falando dos sacrifícios, né? E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. O versículo 4 diz: E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. O objetivo do sacrifício dos animais, internauta, era transferir para o animal a nossa culpa. O animal deveria ser sem mancha, sem defeito algum, puro, perfeito. Talvez aí você já vai entendendo o que representa a figura de Yeshua, que foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Tá? E nós vamos ter também nos escritos da Brit Hadashah, falando que Yeshua não cometeu pecado, que nele não se achou pecado. Era um homem perfeito, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que todos nós somos, mas ele nunca pecou. Então aqueles cordeiros que eram levados para serem oferecidos a Deus não podiam ter defeito algum. E o que acontecia? Quando aquele animal era oferecido, era sacrificado, era imolado,
morto e derramava o sangue dele, o sangue inocente, significa que os meus pecados estavam sendo pagos pela morte daquele animal, pelo sofrimento daquele animal, pelo sangue daquele animal. Tá? Por isso é dito aqui que porá sua mão sobre a cabeça do holocausto. E o verso 5 diz, depois degolará o bezerro perante o Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o espargirão à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, quantos e quantos animais morriam diariamente por causa dos pecados das pessoas? Para que a pessoa não morresse, para que a pessoa não tivesse que derramar o seu sangue pelo seu pecado, ele transferia esses pecados para o animal. Nós temos aqui uma série de sacrifícios. Nós temos a oferta de manjares no capítulo 2. No capítulo 3 nós vamos ter os sacrifícios de paz ou das graças. São diferentes tipos de sacrifícios. No capítulo 4 de Levítico, de Vaikra, nós vamos ter o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Eram humanos e erravam também. Todos nós erramos, todos nós temos pecados, todos nós precisamos do perdão, independente se somos líderes ou não. Sacrifícios pelo erro do povo, no capítulo 4. Sacrifícios pelos erros de qualquer pessoa, né, independentemente de saber ou não se está errando, pecava. Né? Então ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados. O capítulo 5 de Vaikra vai dizer sacrifício pelos pecados ocultos. Aí, não é? Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que o soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Engraçado, isso aqui é o pecado da omissão, né? A pessoa viu alguém errar, sabe que alguém está errando e fica quieto. O que deveria ser feito? Levar ao líder, levar aos sacerdotes, informar que aquela pessoa fez uma coisa errada e não ficar calado. Tem gente que fica quieto em cima do muro, é uma atitude de omisso. Não é que você está denunciando o irmão, não. Você está poupando a congregação de ser punida por pecados ocultos. Então, todo pecado deve ser levado ao conhecimento do sacerdote, não é? Então, nós temos aqui o sacrifício pelos pecados ocultos, o sacrifício pelo sacrilégio, e aqui vai dizer no versículo 15 do capítulo 5 de Vaikra: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Então, todo pecado precisa ser expiado. Eu volto a falar com vocês que com a destruição do templo no ano 70, um detalhe curioso, em Atos, no capítulo 15 de Atos, vai falar de uma reconstrução do templo. O que é isso? É no sentido espiritual, que dentro da nova aliança, com a nova aliança, foi o santuário foi restaurado, a nova aliança. O nosso povo vivia uma vida
extremamente pecaminosa, comprometido com Roma, a liderança do povo, a cúpula, os principais dos sacerdotes estavam comprometidos com Roma. Então, o tabernáculo estava caído. Vai estar escrito aqui no capítulo 15 de Atos, diz aqui, verso 16, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto do povo, é por isso que depois então que se estabelece a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, os gentios são chamados. Paulo se torna, Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, se torna um apóstolo dos gentios. E os gentios então são incorporados neste Israel da nova aliança, conforme previu lá o profeta Isaías no capítulo 56, de outros povos, né, ele introduziria dentro da sua casa. Mas havia necessidade que o tabernáculo fosse reerguido, fosse reedificado em santificação. Na nova aliança, nos dias de Yeshua, depois da ressurreição e ascensão de Yeshua, que Yeshua subiu ao céu, se assentou à direita de Deus, e Yeshua entrou no Santo dos Santos. E Yeshua, quando ele morre e ele sobe aos céus, ele já entra no Santo dos Santos. Tem gente que acha que Yeshua só foi entrar no Santo dos Santos 1.800 anos depois. Não. Yeshua, de acordo com o livro de Hebreus, ele entra no Santo dos Santos já na sua morte e na sua ressurreição e ascensão aos céus. Ele entra, porque naquele momento o véu do templo se parte em dois de alto a baixo. Ele entrou de imediato, ele abriu o caminho e ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Então o texto aqui de Atos vai dizer: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sob os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Cornélio foi o primeiro gentio que entrou na nova aliança. Que o Eterno abençoe cada um de vós. Vamos a um pouco da nossa adoração israelita. Obrigado pela atenção de todos. Esperamos vocês no próximo Shabat, início de Shabat, e nos visitando também, se esse for o vosso desejo. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.